o que o empreendedor esquece na hora de fazer a gestão financeira? O que você acha que ele sempre esquece? Porque existem muitas questões de fluxo de caixa, existem questões de você valorar o seu estoque, pôr juros sobre o estoque, né, juros sobre capital. O que as pessoas acabam não colocando no financeiro da empresa e isso vai lá na frente representar um prejuízo? Primeiro que é misturar, primeiro erro, né? Misturar a sua finança pessoal esse é um erro com o empresarial. É o erro mais comum, né? É o mais comum. E mais destrutivo. É o mais destrutivo. Quando está envolvida a família, piorou, porque aí mistura toda a família, tem acesso ao caixa, né, satisfazer seus desejos, sonhos, necessidades, e a empresa fica para um segundo plano. Então misturou, isso é ruim, isso é o indicado de sair. O outro erro que eu posso dizer é o sistema de recompensas, né? Existe uma coisa no nosso cérebro que quando você se presenteia, ou você se permite algum prazer, isso realmente dá assim, uma sensação de prazer mesmo. A dopamina, né? Dopamina, né? Quer dizer, eu sinto bem, dura pouco, mas a gente se sente bem. Mas é o eu mereço, né? Eu mereço, né? Eu mereço uma viagem com a minha família, trabalho tanto, estou há tantos anos sem férias, eu mereço trocar de carro. Eu mereço. Aí você vai olhar a máquina do cara que está trabalhando lá com o trabalhador dele, que é o equipamento que gera o recurso para ele. A máquina está sem manutenção ou sem trocar aquela máquina já faz 5, 10 anos. O tempo de vida daquela máquina já se foi, etc. O cidadão está com um automóvel melhor, ele está vivendo bem, num condomínio fechado, etc. Então é esse sistema de se presentear, né, em cima do eu mereço, né? Faça um desafio. Pensa o seguinte: se eu estiver desempregado com a minha competência e for procurar emprego na iniciativa privada, quanto que pagariam para mim? Né? Esse é o seu valor. Então você é o top, mas você descobre que se você estivesse no mercado, você não ganha mais que 4 pau por mês. E a tua empresa não poderia estar pagando mais que isso para você. Ou então, se você se acha muito competente, presta um concurso público. Tenta passar. Um concurso público de 4, 5 mil reais, tenta lá, escolhe um. Presta aí. Agora vai ter um aqui do governo federal. Vai ter o Enem do concurso. Você se acha o que merece tanto? Um pouquinho mais de humildade. Você não passa num concurso, numa prova básica de concurso público. Então, esse empreendedor que começa a se presentear muito, é um mau presságio dos seus negócios. Ou se presentear ou também tentar chegar numa classe social maior, atender uma classe que não é, né? Tentar se misturar com pessoas com mais dinheiro, aparecendo, né? Tendo um carro melhor, título no clube, para tentar entrar, né, no network, vamos dizer. Sim. E isso acaba arrebentando o cara no meio, né? E tem uma coisa do prazer misturado com a justificativa que chama viés de confirmação, né? Quando você quer fazer algo, você começa a arranjar motivos para confirmar o que você a princípio já queria fazer. Você só precisa da justificativa. Só a justificativa. Aí você resolve dizer o seguinte: agora que eu estou ganhando dinheiro, eu podia frequentar aquele clube ou aquele clube restrito de quem tem um automóvel da marca tal, ou de quem janta nos restaurantes tal, ou de quem joga tal esporte, porque aí eu vou aumentar meu network, vou fazer negócio com novos clientes. Tudo isso é falso. Na verdade, você está criando uma justificativa para fazer o que você deseja. Tá certo? Isso não tem base na realidade. Né? Então, assim, a gente acaba de novo entrando no auto-engano. Então, penso eu que reconhecer, as pessoas não gostam que falam, mas assim, a sociedade é separada em classes socioeconômicas. Você tem que ter consciência de classe. Não quer dizer que você não possa trabalhar pela ascensão social, mas esse não é um processo de curto prazo. Ele envolve cultura, e cultura demora gerações para você ter. Então, assim, não é porque você ganhou dinheiro e virou um novo rico que você ascendeu socialmente. Porque vão anos até você ter uma cultura de outra classe a que você não pertence.
Então isso é consciência de classe. Muita gente ganha na cena e fica pobre, né? Isso. O rico sempre vai olhar para o novo rico e reconhecer que ele é um novo rico, que ele é um pobre que momentaneamente tem dinheiro. É verdade. Tá certo? São situações diferentes. Em outros países e outras culturas, isso são as castas. Você não pertence àquela casta. Não quer dizer que você não possa ascender socialmente, mas não é processo de curto prazo. Tá certo? Ele envolve uma cultura que vai se estabelecendo, e isso são décadas para mudar uma família, por exemplo, de patamar cultural, etc. Então não é porque você fez um curso, um treinamento, se formou ou começou a fazer um negócio e ganhar dinheiro que você... Primeiro, que você vai ser aceito em certas rodas. Né? Sim, as pessoas são territoriais aí no sentido de classe social. Claro. Ainda mais, quanto mais alta, mais difícil qualquer um entrar, né? Isso. Então, e também é o seguinte... Não sei se precisa também entrar, né? Não, mas eu tô para quem deseja, quer, né? Pra quem deseja. Tem esse sonho, né? Tem um estudo, até eu não me falhe aqui, não me trouxe preparado, mas tem um estudioso, um pesquisador, que ele se enfiou em altas rodas para mapear, e ele chegou a uma conclusão muito curiosa, que quando o novo rico consegue alguns símbolos de poder, aquilo que ele está perseguindo já mudou de estágio, o símbolo de poder é outro. Então, por exemplo, o cidadão ele luta para ter um carro de melhor qualidade, sei lá, um carro. Sei lá. Aquilo é o estado. Quando ele consegue chegar aqui, o outro sempre está na frente. De repente, a moda ali já é ter a bicicleta. Só que a bicicleta dele vale mais que o carro que você suou para comprar. É verdade. E a hora que você consegue a bicicleta, aí o outro símbolo de poder agora é uma viagem para o Nepal. E você... Então, a sua felicidade sempre está no outra etapa que você nunca alcança. E quando você alcança, meio que frustra. Você não curte, porque você está já preocupado com a outra. Isso. Né? E as pessoas, né, tendo consciência de que isso é muito efêmero, isso não vale nada. Né? Agora estou falando de cooperativa de crédito, ou bancos, ou instituição financeira. Gente, o que vale é dinheiro no banco. Tá? Se a camisa está furada, se o chinelo tem marca ou não tem marca, isso é tudo irrelevante. Tá? Porque as pessoas têm muitas vezes sinais exteriores de algum tipo de riqueza, mas a riqueza são ativos. Ativos que geram multiplicação do recurso, é sociedade capitalista. Então, se você tem tudo, mas não tem ativos que lhe geram receita, você continua não tendo nada. Vou te dar um exemplo aqui da nossa pandemia, a famosa pandemia. Empresários que se julgavam muito estáveis entraram em desespero quando foi feito um lockdown de 30 dias, porque eles descobriram de uma hora para outra que eles não podiam ficar 30 dias sem trabalhar. Exatamente. Com as suas lojas fechadas ou com sua indústria sem faturar. Eu falei, nessa hora um monte de gente viu, puta aí, fudeu, né? Ele estava no mesmo nível, guardadas as proporções, do operário dele, do funcionário dele. Ele descobriu que ele não podia ficar um mês sem receita. Então, que riqueza é essa que você ostentava, que você era incapaz de ter reservas para sequer 30 dias da sua estrutura funcionando? Seja a sua família, seja a sua empresa. Isso talvez é um padrão de riqueza, não é riqueza, né? Não é. Você só vive o padrão da riqueza. Você vive o momento também, né? Quer dizer, como é que eu não tenho condição de enfrentar uma crise de 30 dias da minha empresa? Eu não tenho condições de dar férias coletivas da minha empresa 30 dias, porque ela precisa daquele recurso entrando todo dia. E essa pandemia acabou durando aí quase 2 anos, né? E nós vimos também pessoas que são, às vezes, mais simples nos seus negócios, que apesar eles tinham reserva financeira, não para 30 dias. Se ficasse 1 ano a pandemia, 2 anos, eles tinham reserva financeira para sustentar. Porque eles tinham uma reserva de ativos suficiente e tinham uma estrutura mais leve de custos menores, que se ficasse o comércio dele 1 ano fechado, ainda assim ele teria reserva para sobreviver e para reiniciar seus negócios. Então, quem que é mais, entre aspas, rico que quem? Quem está mais educado financeiro que quem? Sim. Né? Aquele que tem uma estrutura pesada que não pode parar porque ele sabe que ele quebra, frágil, ou aquele que tem uma estrutura mais leve, tem recursos financeiros
bem aplicados, bem colocados nos ativos corretos. Então, assim, isso é uma jornada. Né? E primeiro a gente precisa definir o que é ser rico, né? Porque tem um povo que compra um carro financiado em um apartamento e já acha que é rico. Acha que é super rico. Eu lembro quando se começou a discutir ano passado a reforma tributária sobre super ricos, tinha um povo aí brigando. Um 95, apartamento Minha Casa Minha Vida. Achando que estava dentro dos super ricos. Aí precisamos definir o que é ser rico. Você que está acostumado, né, com o banco, vamos etc. lá. E tal. Vamos seguir. Todo mundo sabe, né? No Brasil tem 5 pessoas que têm 50% da riqueza brasileira. Vamos lá, vamos falar o nome deles. Herdeiro do grupo, o sobrevivente do grupo dos irmãos Safra. Sim. O sócio do Facebook brasileiro, Eduardo, não sei o quê. E os 3 sócios donos do grupo da Ambev. Beto Sucupira, o João Paulo Leman e o outro fulano lá. Bem, então essas 5 pessoas, elas têm a riqueza de 50% da população brasileira. Eles têm o patrimônio de 105 milhões de brasileiros. 5 pessoas. Então, se olhasse o Brasil, esse é o topo da pirâmide, né? Então, nós temos isso. Essa gente não é candidato a nada, essa gente não está nos jornais, essa gente você não vê ostentar a riqueza, são discretíssimos, tá certo? Porque estão, né, nesse patamar. E isso já são... Existe um processo geracional, inclusive, sim, né, de riqueza, né? Sim. Então, isso é para... A segunda parte é a gente olhar a questão do milionário e o bilionário. Vamos começar a conversar aí, né? Bom português. Milionário é quem tem 1 milhão. 1 milhão você não compra uma casa no condomínio em São Carlos. Então, ser milionário hoje é nada. Não é nada. No senso, né, no estrito senso ali, ser milionário de 1 milhão não é nada. Não é nada. É isso? Vamos lá, outra coisa. O cidadão compra um título de capitalização do X, não sei o que lá, hiper, não sei o que. Prêmio do prometido. R$500 mil. Caímos de novo nisso. Não faz de ninguém mudar de vida. Não. Você comprou um carro, comprou uma casa mediana num bairro de São Carlos, já acabou o dinheiro, não tem dinheiro para IPVA. Você quita também suas coisas. Isso. E o resto que espere. Né? Porque o cidadão, a piada é essa, né? O cara ganhou, você sabe qual é? Ganhou, falou, o que você faria com R$500 mil? Falou assim, ia pagar umas dívidas. Falei, e o restante? Falou, o restante que espere. Devia bem, né? Então a ideia de dinheiro e valor são muito diferentes. Né? O prêmio da mega acumulada foram 550 milhões? Sim, 550. Parece muito dinheiro? Parece muito dinheiro. Olha, só de semáforo tem político em São Carlos querendo investir 130 milhões em semáforo. Alguma coisa está errada em termos de valor. Né? Ou 550 milhões é pouco dinheiro para um prêmio de mega acumulada, ou 130 milhões é muito para comprar semáforo. Sim. Então, a ideia de Mas valor... 500 já resolve a vida, né? A ideia é essa. Então, assim, o rico, aqui que a gente está generalizando, ele é um estilo de vida baseado em sinais de ostentação exteriores, né? Um mercado do luxo que é estimulado pela publicidade e propaganda. E esse rico também, ele é um estilo de vida, em geral, de excessos. Excesso de alimento, excesso de bebida, excesso de várias formas, né? Então, esse rico que nós estamos dizendo esse novo rico, essa coisa, a gente repensar. Vamos cair nessa armadilha, né? Onde eu tenho que depois trabalhar mais porque eu aumentei meus gastos. Depois eu trabalho mais para aumentar meus gastos. Vou arranjar um segundo emprego, um terceiro emprego. Vai para o quiabo a minha saúde. Porque não há o que eu ganho, porque sempre eu estou correndo atrás de mais receita, pondo minha empresa, tendo que aumentar o faturamento da minha empresa, tendo que por ela lançar novos produtos, tendo que fazer essa empresa ampliar, mais investimentos, porque é um saco sem fundo, né? Então esse é um problema que a gente tem que enfrentar. E só pode ser quando a gente conversa sobre essas coisas. Né? Isso, a educação financeira entra aí também, né? Você entender o processo como um todo, né? Onde cada um está nesse jogo, né? Isso. Existe o rico, entre aspas, que é um processo cultural. Né? Ele já é, em geral, ele é uma casta geracional que tem elementos culturais que você não tem.
né? Inclusive, ele não tem mais os desejos que você tem. Sim. Porque Ele já tem tudo. Né? Esses desejos já foram satisfeitos na sua infância. Já nasceu com os desejos realizados. E é muito fácil realizar o que não ainda precisa, né? Isso. Então, vamos falar agora a miúde. Uma pessoa tem uma necessidade de pôr mantimento em casa, né? O que a educação financeira pode ajudar? Ou uma pessoa precisa comprar uma casa própria, uma pessoa precisa trocar de carro, uma coisa bem mundana, bem comum. O pobre faz como para acertar a sua vida financeira? A primeira condição é olhar seu estilo de vida, ter consciência de classe. Segundo, ter noção do que entra e do que sai. Às vezes não é só você e sua família. Né? Terceiro, e é uma regrinha básica de quem é consultor, precisa guardar dinheiro, não importa quanto, precisa guardar. Sim. Se você não, isso é treinamento. Ganhou 1.000, guarde 50. Ah, mas eu precisava de 1.200 para viver. Primeiro guarde os 50. Porque se você não treinar guardar dinheiro, não tem solução. Guardar. Então você primeiro se paga. Então se eu ganho 10.000, eu preciso guardar 1.000. Então primeiro eu guardo 1.000, depois eu vou ver porque eu tenho 9 agora para pagar minhas contas. Ah, mas eu precisava de recursos. Não, o problema é que se você não der o primeiro passo de guardar, simbolicamente, pode ser R$50, pode ser 100, pode ser 1.000, pode ser 10.000, não importa. O problema é a decisão de começar a guardar dinheiro por algum mecanismo. Eu tive uma namorada que era, no passado, de juventude, ela era crediarista de uma loja de sapatos. E a loja de sapatos vendia, tipo, em 10 parcelas um sapato. E o valor da parcela era bem baixinho. E ela, como crediarista, ela falava, é uma entrada mais 9 parcelas. E eu dizia, mas por que essa entrada? Que diferença faz? E ela dizia, quem não guardou para a entrada, não vai guardar para a parcela. Porque o problema não é o valor. O problema é ter o recurso ou não ter o recurso por uma decisão anterior de ter guardado o dinheiro. Então não importa o quanto você ganha, importa o quanto você consegue guardar. E você estava falando antes de uma mega empresa que não conseguiu ficar 30 dias na pandemia e o cara menorzinho conseguiria ficar um ano. Para um empresário, uma média, um número besta, assim, não precisa dar em detalhes. Mas o quanto que ele precisaria ter em meses, mais ou menos, para ele ter falar, puta, agora eu tô meio tranquilo. É 3 meses, 4 meses, 1 ano, 2 anos? Então vamos lá. Uma pessoa física, o que diz hoje todos os cursos de educação financeira, é que ela tem que olhar os gastos, as necessidades básicas. Não estou falando da assinatura da Netflix. Sim. Não estou falando do celular funcionando. São as contas, né? Estou falando de água, luz, telefone, aluguel. Algumas coisas básicas. Plano de saúde, comer, comida. Isso, esse bloco você tem que ter noção. E a sua reserva tem que ser de 6 meses. 6 meses. Ou seja, se eu perder um emprego, eu me recoloco em 6 meses, corto todas as despesas e tenho um núcleo que me dá dignidade, que me permite 6 meses, até eu me recolocar no mercado. Isso é o mantra dos consultores, basicamente, que você ouvir no rádio, ler em algum lugar, vai ser nessa base. As empresas têm que decidir do que ela quer, se ela quer fazer uma administração técnico-científica ou se é uma administração só de insights, só de instinto, né? Se é uma administração técnica, toda empresa tem condições, com o mínimo de competência de um administrador, de fazer fluxo de caixa projetado. Ou seja, você tem modelos de projeção baseado no seu passado e na realidade, e projetar e descobrir se você vai faltar dinheiro daqui 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos ou não. Se for faltar dinheiro daqui 1 ano, eu começo a tomar providências agora para que esse cenário não aconteça. Sim. Ou eu vou buscar outros recursos de fontes baratas. Então, se eu sei que pelas minhas projeções a empresa daqui 8 meses tem problema, eu começo a buscar crédito barato hoje para reforçar meu capital de giro
para fazer os investimentos necessários e pagando um juro muito baixo. Porque eu fui procurar o recurso antes da minha necessidade urgente. Então ele consegue um juro muito baixo. Inclusive, se ele conseguir sanar isso com 6 meses, conseguir o recurso, ele pode inclusive capitalizar esse recurso ao longo do processo. Sim, sem dúvida. Né? Fica sobra, né? Fica sobra. E se capitaliza com mais, de repente, um investimento de retorno rápido, compra de mercadoria, ou seja, você consegue capitalizar isso. Né? Então, o empresário consegue fazer técnica, então ele projeta e fala, olha, eu estou vendo aqui, pelos próximos 2 anos não vai faltar capital de giro. Então, eu posso fazer investimento. Vou captar para investimento. Não, eu estou projetando aqui meu fluxo de caixa e eu estou vendo que daqui 8 meses eu vou ter uma crise, se as coisas não se modificarem. Então eu começo a mexer na administração e buscar capital de giro, às vezes até um novo sócio ou um investidor, para que aquela realidade não aconteça, para que a crise não se estabeleça. E muitas vezes esse planejamento nunca é feito, né? Nunca é feito. Quando ele é feito, é como dirigir olhando pelo retrovisor, um clássico, né? Eu só olho a despesa do que eu já paguei. E como foi meu passado. Não consigo olhar para o futuro. Então você sempre está dirigindo olhando pelo retrovisor. A chance de bater o carro é muito grande. Então assim, eu olho para o retrovisor, reconheço qual foi minha caminhada até aqui, olho o painel de instrumento hoje, como é que está a minha velocidade, como é que está meu tanque de combustível. E se eu achar que, olha, daqui 100 km eu vou ficar sem combustível, eu tenho que tomar alguma decisão hoje. Ou eu consigo dinheiro para reabastecer, ou eu vou parar esse carro antes que acabe o combustível. Eu preciso tomar providência porque eu já estou pensando no futuro. Isso é planejamento. Então, não é complicado. Agora é trabalhoso, Vitor. Porque a diferença entre ser complicado e trabalhoso é básica. Nem tudo na vida é complicado. A maioria das coisas nem são. Mas elas são trabalhosas. Né? Trabalhosas. Mas e por que a galera hoje não tem essa educação? Porque não é... tivemos essa cultura no Brasil, não tem essa cultura aqui, né? O Brasil nunca investiu, nunca se falou em educação financeira. É uma coisa que vem agora, começando a se falar. Papai e mamãe de vocês um dia sentou em torno da mesa e abriu as contas e explicou para você, filhinho, vem cá, ó, isso aqui custa isso, Você usou muita fraldinha, não sei o quê. Não teve. Olha o gasto que você deu. Olha o gasto que você deu. Não teve. Olha o trabalho que você deu, moleque. Não teve. Então a gente não traz. Aí com seus amigos também não há essa conversa. Alguma roda de bar você ficou contando. Não. E, aliás, a falar de dinheiro é um assunto gosta, sempre difícil. Ninguém gosta de falar, todo mundo esconde quanto ganha, quanto isso. É que nem sexo, só aprende fazendo. É nebuloso, né? Esse assunto, educação financeira, só aprende fazendo, as pessoas não conversam sobre isso. É verdade. E você dá cabeçada e tal. Existem culturas onde essa conversa existe. O americano é muito mais aberto a isso, por exemplo. Você aprende a investir em ações com... Certa ocasião, no estadunidense, série Alf, o É Teimoso. É uma série importante nos anos 80, 90, né? Teve uma cena que tinha aquele boneco alienígena sentado com a menina, o menino, o pai e a mãe sobre a mesa. O sitcom, a sátira era que o alienígena estava dando muita despesa. E o pai e a mãe ali, junto com os filhos, junto com aquele boneco, brincando ali, explicando qual que era a receita, a despesa da casa. Uma coisa que nunca aconteceu na minha casa. Nunca. Havia até um preconceito do pai dizer quanto ganhava para a mãe. A mãe, quando guardava um dinheirinho, já escondia no pote de açúcar, que é para o pai não ver. Pois é, né? É sempre um assunto difícil esse. Tabu. Tabu. Sexo e dinheiro, que são duas coisas complicadas, né? Aí você quebra a coisa. Então, assim, processo de educação financeira você faz como, né? Você faz como? Primeiro, entender que não há nenhuma vergonha em você dizer, olha, eu não domino esse assunto, eu vou atrás de informação. Você pode fazer curso, treinamento, aprender pela internet, aprender conversando, contratar um consultor financeiro, conversar com o seu gerente de banco, né? Coisas que você pode fazer. Enfrentar esse problema e ter a humildade de entender. Dessa área eu não entendo, eu queria compreender melhor. Né? Segundo, é estar aberto a mudanças.
Né? Você está mudança, né? Reconhecer que você está fazendo caca e que você precisa corrigir. Então isso é uma grandeza da gente, né? E é duro você cortar certos luxos quando você já tem, né? Ó, agora você precisa cortar a Netflix, você não precisa de um plano de internet tão grande, você precisa cortar não sei o quê. E são coisas supérfluas, né? Isso. É mais ou menos como emagrecer, né? Todo mundo sabe como emagrecer. Uhum. Desculpa, todo mundo sabe. Já tem conhecimento para isso. O problema... Até porque é bem básico como financeiro, né? Receita e despesa, né? Entrada e saída, não tem jeito. Caloria é contabilidade. Exatamente. Caloria gasta, caloria absorvida. Aqui entra que sai. Qual a diferença? Quem toma a decisão de falar, eu vou em algum tempo acertar o meu peso, né? Que não precisa... E quem também numa empresa fala, não, eu vou enfrentar esse problema e talvez eu demorei 10, 12 anos para me desarranjar financeiramente, ou 5, ou 3, ou 4 anos, estou super endividado, e talvez eu demore 1, 2 ou 3 anos para voltar ao peso normal, a acertar minhas finanças. Sim. Agora, é um planejamento, é uma certa decisão de tomar. O super endividado já é problema de legislação. Super endividado, hoje, os técnicos, por exemplo, da cooperativa de crédito, são orientados e fazem treinamentos para não contribuir com o superendividamento. Isso quer dizer, se o cidadão for numa cooperativa de crédito e buscar um crédito inadequado, nós que vendemos o dinheiro, que alugamos o dinheiro, né, a gente tem que se recusar a fazer a operação. Porque para não contribuir com o superendividamento. Para não ferrar mais o cara ainda, né? Porque o cidadão topa um cheque especial a 10% ao mês, a 12% ao mês. Eu te mostro o extrato de um banco que eu opero, porque eu recebo lá numa conta específica, eu opero com a cooperativa, mas tem um outro banco que a universidade me paga, está lá, escrito 17% ao mês. O dinheiro mais caro do planeta. Né, do planeta. Está escrito, então não é ignorância, não estou sendo enganado. Né? É uma vergonha. Uma empresa pode tomar dinheiro hoje a 0,99% ao mês ou a 10% ao mês. Qual a diferença? Aquele que eu disse para você que tem um planejamento, ele antecipa suas necessidades, negocia bem, ele vai pagar 1%, 2% num dinheiro. É o aluguel do dinheiro, né? Sim. O cidadão que hoje está pagando tudo com cheque especial, cobrindo conta porcamente, ele está pagando 10, 12% ao mês, porque além do juro ele paga tarifa, paga multa, paga não sei o quê. Tem o dia também, né? O dia. Então, esse cidadão, e ele não enfrenta a realidade. Aí você aumenta o limite de cheque especial para ele, ele usa no talo de novo. Porque ele não resolveu o problema base, né? A base é a estrutura. Quer dizer, eu digo, é circunstancial, aconteceu algo na tua vida que te desorganizou? Então, esse é uma conduta. Não, é uma estrutura que você está inserido numa estrutura, num contexto de difícil alteração. Então, é outro enfrentamento. Né?